Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa história incrível do mundo da tecnologia e dos videojogos. Uma história sobre como um dos maiores nomes da indústria, a PlayStation, nasceu não de uma ideia genial, mas de uma traição, uma rejeição que valia milhares de milhões de dólares. É uma pergunta e tanto, não é? Porque a origem da PlayStation é mesmo essa, uma história de ambição, de inovação e, acima de tudo, de uma vingança corporativa que acabou por mudar para sempre o mundo do entretenimento. Para percebermos isto, temos de voltar ao início dos anos 90. Nessa altura, o cenário era muito claro. A Nintendo era a rainha absoluta dos videojogos. E a Sony? Bem, a Sony era uma gigante da eletrónica, mas no mundo dos jogos era praticamente uma desconhecida a tentar encontrar uma forma de entrar. E foi aqui que tudo começou a descambar. Sony e Nintendo tinham um acordo para criar um leitor de CDs para a Super Nintendo. Parecia uma parceria de sonho. Mas em 1991, na Consumer Electronics Show, a maior feira de tecnologia da altura, aconteceu o impensável. No preciso dia em que a Sony ia anunciar o projeto, a Nintendo sobe ao palco e anuncia que cancelou tudo. E para juntar o insulto à injúria, diz que se juntou à Philips, a grande rival da Sony. Foi uma humilhação pública. A Sony ficou com 200 protótipos de um projeto que de repente estava morto. No meio deste desastre, havia um homem, um engenheiro chamado Ken Kutaragi, que se recusou a aceitar a derrota. Ele viu naquela humilhação uma oportunidade. Em vez de deitar tudo fora, ele convenceu os executivos da Sony a canalizar toda aquela raiva e frustração para um novo objetivo: construir a sua própria consola e competir diretamente com a Nintendo. E a Sony não decidiu apenas competir. A empresa decidiu mudar completamente as regras do jogo. A sua resposta foi apostar numa tecnologia que iria redefinir toda a indústria. E aqui está o verdadeiro divisor de águas, a grande inovação que deu à PlayStation a sua vantagem competitiva, a aposta no CD-ROM. Até então, os jogos vinham em cartuchos, eram caros de produzir e tinham uma capacidade de armazenamento minúscula. Estamos a falar de, no máximo, uns 64 megabytes. Os CDs, por outro lado, eram ridiculamente baratos de fabricar e tinham uma capacidade imensa, mais de 600 megabytes. Isto não foi só uma melhoria, foi uma revolução. De repente era possível ter vídeos, música com qualidade de orquestra e mundos 3D gigantescos. Era algo simplesmente impensável num cartucho. A genialidade da Sony não foi só na tecnologia, foi também no marketing. Em vez de tentar competir com a Nintendo pelo público infantil, a Sony fez algo radical. Mirou num público mais velho. Os jovens adultos que tinham crescido a jogar, mas que agora queriam experiências mais maduras. A Sony posicionou a PlayStation não como um brinquedo, mas como um objeto de desejo, uma parte da cultura jovem, tão cool como ir ao cinema ou ouvir música. E esta combinação de tecnologia superior e um novo público-alvo abriu as portas para um tipo de jogo completamente novo. As experiências tornaram-se mais profundas, mais sombrias e com uma ambição cinematográfica nunca antes vista. Pensemos, por exemplo, em Metal Gear Solid. Este jogo não tinha apenas uma história, ele era cinema interativo. Usava longas cenas de vídeo, atores de voz profissionais e uma trama super complexa que não ficava nada a dever a um blockbuster de Hollywood. Depois tivemos Resident Evil. Este jogo não se limitou a assustar as pessoas. Ele criou, sozinho, um novo género, o Survival Horror. Provou que os videojogos podiam lidar com temas adultos, criar uma tensão psicológica brutal e um realismo que era, na altura, verdadeiramente aterrador. E, claro, Final Fantasy VII. A transição desta série da Nintendo para a PlayStation foi um golpe de mestre da Sony. Este jogo mostrou ao mundo inteiro que um videojogo podia contar uma história épica, com uma profundidade emocional e personagens tão complexas que rivalizavam com a grande literatura. E o público? Bem, o público aderiu em massa. Os números de vendas foram astronómicos para a época. Jogos como Gran Turismo ou Final Fantasy VII venderam quase 10 milhões de cópias cada um. Isto não só provou que a estratégia da Sony estava certa, como transformou estas novas séries em gigantes comerciais. Com o sucesso estrondoso da primeira PlayStation, a Sony já estava a preparar o seu próximo passo. E o plano era ainda mais ambicioso: criar uma consola que não dominasse apenas o mundo dos jogos, mas que se tornasse o centro de entretenimento de todas as salas de estar.
A estratégia para a PlayStation 2 foi simplesmente brilhante, quase como um cavalo de Troia. Primeiro, construíram uma consola superpoderosa, com um processador que eles chamaram de Emotion Engine, prometendo gráficos de uma nova geração. Segundo, e este foi o golpe de gênio, incluíram um leitor de DVD. Naquela altura, um leitor de DVD era um aparelho caro, um luxo. A Sony vendeu a PlayStation 2 a um preço tão competitivo que para muitas famílias era mais barato comprar a consola do que comprar um leitor de DVD sozinho. Era uma oferta 2 em 1 impossível de resistir. O resultado? Um domínio absoluto do mercado. Mais de 155 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Para se ter uma ideia da escala, este recorde nunca foi batido. A PlayStation 2 continua a ser, até hoje, a consola mais vendida de toda a história. Mas o sucesso não se deveu apenas ao leitor de DVD. A consola era retrocompatível, ou seja, podia correr quase todos os jogos da PlayStation original, o que era um grande bónus. Além disso, tinha uma biblioteca de jogos gigantesca, com mais de 3.800 títulos para todos os gostos. Havia jogos épicos e violentos para adultos, como God of War, e aventuras divertidas para os mais novos, como Ratchet & Clank. Tinha algo para toda a gente. O impacto combinado destas duas consolas foi tão profundo que mudou para sempre a forma como a sociedade olhava para os videojogos. Nas palavras de Jack Tretton, um antigo CEO da Sony, a PlayStation 2 foi o momento em que os videojogos se tornaram mainstream. As pessoas deixaram de os ver como brinquedos de criança e passaram a encará-los como uma forma de entretenimento legítima, ao mesmo nível do cinema e da música. E este não foi um fenómeno limitado ao Japão ou aos Estados Unidos, foi global. Em países como o Brasil, por exemplo, as LAN houses com PlayStation 2 e jogos como o Winning Eleven tornaram-se um verdadeiro fenómeno social, um ponto de encontro para comunidades inteiras. A PlayStation tornou-se parte da cultura popular em todo o mundo. E isto leva-nos de volta à pergunta inicial, que é quase vertiginosa de se pensar. Uma das maiores histórias de sucesso da tecnologia nasceu de uma única rejeição. De um não. Um ato de traição corporativa que, sem querer, criou um império. Fica a questão no ar. Como seria o mundo do entretenimento hoje se naquele dia a Nintendo tivesse simplesmente dito que sim?